Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Senhor nos abençoe nessa noite, continue nos abençoando, falando conosco através da sua palavra. Antes de lermos o texto dessa noite, eu quero lembrar você que no próximo final de semana... Aí, Marcelo, obrigado. Próximo final de semana nós vamos ter um tempo muito especial para as famílias, não só da igreja, mas para as famílias que nós conhecemos também. Nós vamos ter uma conferência da família, sábado e domingo. Então, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, nós teremos uma palavra toda especial para as famílias. Olha lá, sábado à noite, 19 horas, domingo às 9 e às 19 horas. Então, você que é da IPPI, você e sua família estão convocados. Você que ainda não faz parte da IPPI, vocês estão convidados. E você também convide outras pessoas e outras famílias para estarem conosco. Na quarta-feira, a gente também está tendo um tempo muito especial para as famílias, às 20 horas, mas eu não posso falar isso, porque a gente não pode dar aviso a partir do mês de maio. E a gente está no mês de maio, tá bom? Mas eu quero pedir àqueles que nos visitam nessa noite, que foram convidados e estão aqui nessa noite, ou que não foram convidados, mas foram trazidos aqui nessa noite, eu quero pedir que vocês fiquem de pé, por favor, se vocês puderem, para que nós possamos conhecê-los. E uma família aqui, o Ronier ali, joia, joia. Tem mais gente nos visitando essa noite? Eu quero pedir a quem está bem pertinho aí, cumprimenta esses queridos aí. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui conosco, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Flávio está aí, grande Flávio, bom te ver, Flávio. Bom te ver, Flávio. Você é visita, Flávio? Não considera, né? Então tá bom, Flávio. Seja bem-vindo. Amigo querido de infância, né, Flávio? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no texto de Mateus. Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Hoje no almoço nós celebramos, a minha família celebrou o aniversário da minha tia, e eu não sei quantos anos ela faz, porque ela sempre mente a idade dela, ela fala que tem 25, no meu celular toca falando que é 50 anos, mas eu acho que ela não tem só isso, então assim, eu não sei de verdade qual é a idade dela, mas hoje a gente fez um almoço, celebrou a idade dela, seja lá qual for, agradecemos a ela, a vida dela, agradecemos ao Senhor pela vida dela. E no final, como toda reunião de família, tem aquela foto com bolo, a foto de aniversário e a foto de toda a nossa família. E é maravilhoso, porque assim, é ruim por um lado, porque a cada ano que passa, você vai vendo que a família às vezes vai encolhendo, vai faltando gente, a mesa era grande, era pequena, agora a mesa já está maior, mas por outro lado, é bom para você recordar, é bom para você ver que os garotos estão crescendo, ver que a gente continua aqui, é muito bom saber que a gente continua aqui, atravessamos algumas coisas, mas continuamos aqui, enfim, as fotos nos ajudam a recordar, nos ajudam a celebrar, nos ajudam a olhar para o passado, sermos gratos a Deus, mas ao mesmo tempo temos a vontade, o desejo de olhar para frente e falar assim, poxa, vai chegar mais gente nessa foto, em algum momento essa foto vai mudar, em algum momento, como a família do Zé e da Mariana, vai ter mais uma pessoinha lá na foto, nosso querido Antônio está chegando, está na beirada aí, está quase chegando, a foto vai ficar diferente. Fotos servem para isso, para recordarmos, para celebrarmos, para agradecermos e para termos esperança no futuro. Mas é interessante, antigamente, no tempo de Jesus e antes dele, não havia fotos. Não havia fotos. Como que as pessoas, então, se recordavam? Como que era o seu álbum de família? O álbum de família se chamava genealogia. Eles contavam quem era filho de quem era descendente de quem, até chegar na pessoa de quem se falava. E muitas vezes nós olhamos para genealogias na Bíblia, e há um livro quase inteiro de genealogias, e quando a gente tem que passar por ele, lendo a Bíblia novamente todo ano, a gente pensa assim, nossa, vou chegar lá de novo. Porque às vezes é muito chato.
fulano era filho de fulano, ciclano era filho de ciclano, e a gente não sabe quem é nenhum dos dois, a gente não entende direito. Mas as genealogias são extremamente importantes. Elas revelavam o passado, a foto, mostravam quem era a família. E no texto de Mateus, capítulo 1, Mateus, então, ele começa com a genealogia de Jesus, é uma genealogia ascendente, se assim podemos dizer. A genealogia de Lucas era uma genealogia descendente, ela chega até Jesus. A de Mateus, ela começa em Abraão e vai até Jesus, então ela é ascendente. E o texto de Mateus diz assim para nós: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Vocês até o verso 15. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. É interessante a gente falar sobre as genealogias, especialmente sobre a genealogia de Jesus, porque a genealogia de Jesus ela nos mostra algumas coisas. A primeira e a mais importante delas é que Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Ele é um Deus que fala e Ele cumpre o que fala. Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que se engane. Então Deus ele prometeu o seguinte: por meio de Abraão a descendência da terra seria bendita, mas o Messias viria através de Davi. Mateus então começa com Abraão, mas ele passa por Davi. Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, e para os judeus era extremamente importante saber de onde aquela pessoa, a ascendência daquela pessoa, e para mostrar então que Cristo era o Messias, Mateus tinha que mostrar primeiro que ele descende de Abraão, e segundo que ele descendia de Davi. O plano de Deus se cumpriu, o Messias veio até nós. Deus cumpre as suas promessas. Mas é interessante, irmãos, porque nessa noite eu quero, através da genealogia de Jesus, falar com você sobre família. Não desista da sua. Família, não desista da sua. Talvez você entrou aqui nessa noite e você olha para a sua família, você olha para a foto da sua família, você olha para as pessoas da sua família, e tem pessoas que você olha e você fica feliz. Mas tem gente que você olha e você fala assim: caramba, essa pessoa não podia estar na minha família. Se tivesse nascido na família do pastor Marcos, teria sido muito melhor. Se fosse primo do Guinha, facilitava tantas coisas. Se fosse parente da Penha, rapaz, ia atrapalhar a vida dela, mas ia aliviar a minha. Porque todos nós, irmãos, temos na nossa família gente que a gente parece que não se encaixa. Ou é só na minha? Talvez seja só na minha. Mas a verdade é que também era assim na família de Jesus. Olha que interessante, olha o que Deus faz comigo e com você. Quando a gente olha para a nossa família e acha que a nossa família é imperfeita, Deus ele coloca Jesus numa família humana que era muito imperfeita.
Quando eu e você olhamos para essa genealogia, nós vemos pelo menos 4 coisas. A primeira delas, nós vemos na genealogia de Jesus mulheres cuja vida há marcas reprováveis. Mulheres que têm marcas reprováveis na vida. Por exemplo, Tamar coabitou com o próprio sogro Judá e teve dele 2 filhos, Perez e Zerá. Raabe era prostituta em Jericó. Ruth era moabita. Batseba era mãe de Salomão, mas ela era mulher de Urias, ela adulterou com Davi. Muito provavelmente, nenhum desses personagens gostaria assim, de olhar para a biografia dessas mulheres com esse passado, mas preste atenção nisso, elas estão inseridas na genealogia de Jesus. Tamar, Batseba, elas estão aqui. Mas em segundo lugar, eu olho para a genealogia de Jesus e eu vejo homens mentirosos. Por exemplo, nós temos aqui 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Em algum momento da vida deles, Abraão, que era o pai da fé, foi um dos homens mais covardes que já existiu. E ele simplesmente, de uma maneira covarde, entregou sua mulher para o rei, com medo de morrer. Ele disse assim, não, ela não é minha mulher, ela é minha prima. Aí o rei olhou para Sara, Sara bonita, levou Sara para o palácio. De noite Deus veio e falou com o rei, rapaz, cuidado, esse homem é profeta, e essa aí é a mulher dele. Homens mentirosos. Eles não só se omitiram, não só foram covardes, mas esconderam a verdade com medo de sofrer a consequência dos seus atos. Abraão, Isaque e Jacó. Mas quando eu olho para a genealogia de Jesus também, eu vejo homens em cuja vida há marcas de violência. Homens extremamente violentos. O primeiro deles é Davi. Davi, quando chega para Deus, de uma maneira muito piedosa, e diz assim, Senhor, eu moro num palácio bonito. E a arca do Senhor está numa tenda. Eu quero construir para o Senhor um templo bonito. Deus fala assim, você não. Você não. Porque nas suas mãos há muito sangue. Davi guerreou as guerras do Senhor, Davi expandiu e Davi consolidou o reino de Israel, mas para que isso acontecesse, Davi também passou da conta. Matou gente que não precisava. Destruiu cidades que não precisavam. E Deus disse para ele, você não vai construir o templo não. Seu filho, mas você não. As suas mãos têm muito sangue, Davi. Roboão governou Judá com truculência. Filho de Salomão, ele vai buscar conselho nos seus amigos, aí os homens mais velhos dizem assim, não rapaz, alivia um pouco, Salomão tinha a mão muito dura, cobrou muito imposto, construiu muita coisa, agora você chega e fala assim, vamos tirar o imposto, vamos desonerar a folha de pagamento, para ajudar a economia. Roboão fala assim, não, eu vou piorar as coisas. E aí divide o reino em 2, Judá e Israel. O rei Acás queimou seus próprios filhos, perseguiu seu povo, cerrou ao meio o profeta Isaías. Manassés foi um homem extremamente violento, encheu Jerusalém de sangue. Manassés foi um monstro, foi um tormento para o seu próprio povo. No final de sua vida, Manassés se converte e se arrepende, mas o que ele tinha feito até ali foi um desastre enorme na vida do seu próprio povo. Todos esses homens violentos estão na genealogia de Jesus. Mas em quarto lugar, quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo homens em cuja vida há marcas de idolatria. Homens que não eram sanguinários, mas que eram idólatras. Salomão amou suas muitas mulheres, e no final de sua vida, aquele homem que Deus chegou para ele e falou assim, Salomão, o que você quer? Eu coloco diante de você para você escolher a morte dos seus inimigos, você quer prosperidade no seu reino, você quer dinheiro, eu coloco isso tudo diante de você, o que você quer? Ele falou, não, Senhor, eu só quero sabedoria para guiar o povo. Aí Deus fala, porque você me pediu isso e não as outras coisas, eu vou te dar elas, e você vai ser o homem mais sábio do mundo. Mas no fim de sua vida, o homem mais sábio do mundo
se entrega à idolatria. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, a gente lembra de novo de Roboão, que fez um bezerro de ouro, construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acás foi um rei terrível, fechou a casa do Senhor, encheu Jerusalém de ídolos abomináveis. Manassés foi astrólogo, idólatra, feiticeiro, levantou altares pagãos, prostrou-se diante de todo o exército do céu. Na esteira da genealogia de Jesus, temos pessoas que nos deixam perplexos por causa da sua idolatria, da sua rebeldia contra Deus. Dentro do seu próprio lar, quando olhamos os evangelhos, nós vemos que Jesus enfrentou rejeição. Em certo momento nos evangelhos, os irmãos de Jesus, eles vão até Jesus, não para ajudá-lo, não para fazerem parte do seu ministério, mas para prendê-lo. Olha, ele está louco, nós temos que impedi-lo. Eles vão lá para prendê-lo. Em outro momento, eles não querem prendê-lo, mas eles querem ganhar alguma coisa com o ministério de Jesus. Tanto é que eles avisam, está lá fora, sua mãe e seus irmãos, tipo assim, eles estão esperando, eles têm que passar na frente. Aí ele vira e fala assim, não, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Dentro da sua própria família, dentro do círculo mais íntimo, Jesus enfrentou oposição, Jesus enfrentou rejeição, Jesus enfrentou quase as cadeias. Quando olhamos, irmãos, para esse quadro, nós percebemos uma coisa, e é a primeira lição que eu quero tirar com vocês aqui nessa noite. Não há família perfeita. Grave isso. Não há família perfeita. Deus, ele escolhe estrategicamente colocar Jesus nessa família, nessa genealogia, para mostrar para mim e para você que o fato dele estar aqui não significa que ela é perfeita. Mas também a minha família não é perfeita. Mas também a sua família não é perfeita. Só que a grande questão é que muitas vezes isso incomoda demais a gente. E agora com o advento, agora não, mas com a proliferação das redes sociais, muitas vezes nós olhamos fotos perfeitas, mas que não significam em nada famílias perfeitas. Mas nós vivemos naquele mito de que a grama do vizinho é mais gostosa, de que a grama do vizinho é mais bonita. Então, quando nós olhamos essas fotos, quando nós olhamos essas coisas, quando nós vemos as pessoas caminhando juntas como família, admiramos e pensamos assim, poxa, que família linda, eu queria que a minha família fosse desse jeito, mas ninguém sabe o que acontece dentro dessa casa. Não há família perfeita. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Aqueles que buscam a perfeição, geralmente buscam o controle. Guarde o que eu estou dizendo. Aqueles que buscam a perfeição na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, aqueles que buscam a perfeição, geralmente buscam o controle. Porque quanto mais as coisas estiverem no meu controle, mais perfeitas elas serão, porque eu sei fazer direito. Mas guarde uma coisa no seu coração, não dá para ter perfeição e controle e ter felicidade ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para estar tudo em ordem na sua casa, sem nada desarrumado e ser uma casa feliz. Não dá, cara. Não dá. E eu digo isso pela minha casa, porque nós temos 3 crianças. Agora eles já estão menos crianças. Mas continuam largando tudo fora do lugar do mesmo jeito. Tem uma mesa de jantar na minha casa, Elias está rindo, mas está chegando o seu segundo aí também. Tem a mesa de jantar na nossa casa. Antes da gente comer, a gente tem que todo dia limpar a mesa. Mas não adianta, não, a gente não pode botar nada aqui na mesa. Dia desse, Marcelo, incrivelmente, tinha uma meia na mesa. O menino foi se arrumar para ir para a escola, trocou a meia e uma meia ficou na mesa de jantar. Quando eu era solteiro, rapaz, o meu carro
Era um negócio impecável. Um dia um amigo meu falou assim, rapaz, o carro do Léo é tipo ele assim, não bate nada, não treme nada, não tem barulho de nada. Aí eu fiquei noivo, Adalto. Eu nunca chupei chiclete no meu carro, nunca comi biscoito no meu carro para não sujar. Aí começaram a comer biscoito no meu carro, Marcelo. Um dia, a Ana estava lá sentada no bebê conforto dela, ela começou a gritar, rapaz, a gente foi olhar, a menina estava cheia de formiga, tiramos ela, batemos as formigas, demos banho, e aquele negócio cheio de formiga, eu falei, gente, como é que tem formiga dentro do carro? Que negócio é esse? Que loucura! Aí chegamos da viagem, eu parei o carro, tirei o bebê conforto, fui tirando as coisas de guinho, fui procurando, rapaz, tinha um biscoito. Os meninos foram comendo biscoito, cachambu, e aí uma rosquinha daquela de cachambu rolou para debaixo do banco e caiu debaixo do tapete. Pai, aquilo, você olhava para ela, ela estava assim, ó, de tanta formiga. E eu falei assim, meu Deus, quando eu era solteiro, meu carro não tinha uma poeira dentro. Mas Ronaldo, ou eu tenho o carro limpo, ou eu tenho a alegria, cara, de ter os meus filhos comigo sem ficar brigando com eles, sem ficar controlando o que eles fazem. Não dá para ser perfeito e ter controle e ao mesmo tempo ter felicidade. Porque perfeição, irmãos, só em Deus. Nesse mundo de pecado, nesse mundo caído, nesse mundo manchado pelo pecado, nessas vidas manchadas pelo pecado que são as nossas, não dá para ter perfeição. Por isso, se você até hoje está tentando criar uma família perfeita, se você até hoje está tentando criar um filho perfeito, se você até hoje está tentando ter o corpo perfeito, a carteira perfeita, o emprego perfeito, não quero te desanimar, mas muito possivelmente você não vai chegar lá. E se você quer ter tudo isso, ainda quer ter felicidade, é melhor você rever os seus conceitos. Porque se Jesus foi inserido numa família que era muito longe de ser perfeita, por que eu e você gostaríamos que a nossa fosse? Ah, a gente gostaria, mas por que a gente vai exigir isso? A gente precisa olhar para a nossa família e entender que ela não é perfeita, mas ela é a nossa família. Por isso cabe a nós lutarmos por ela. Ela não é perfeita, mas é a nossa família. Cabe a nós lutarmos por ela. As pessoas vão amar a sua família. As pessoas vão elogiar a sua família. As pessoas vão gostar da sua família. Mas lutar por ela é obrigação sua e é obrigação minha. Ainda que ela seja imperfeita. Como nós, aliás, somos imperfeitos. Mas uma segunda lição que eu aprendo, e você também pode aprender através da genealogia de Jesus, a primeira delas é que não há família perfeita, mas a segunda é que nós não somos a soma da nossa família. Eu e você não somos a soma da nossa família. Quando você olha para a genealogia de Jesus, essas mulheres de vida duvidosa, esses homens mentirosos, esses homens violentos, e você olha para quem foi Jesus, Jesus era um homem que não pecou. Nele não havia pecado, nele não havia dolo, nele não havia maldade, nele não havia mancha com a qual nós nascemos. A realidade é que eu e você não somos a soma dos nossos antepassados. Eu e você não somos a soma da nossa família. Não há determinismo nisso. Eu e você somos um ser singular, criado único por Deus. Então, quando eu e você olhamos para a nossa vida, o que nós vemos é uma pessoa íntegra, inteira, singular, que Deus criou ela com um propósito. E muito possivelmente, talvez, não seja o mesmo propósito da sua família. Ou dos seus antepassados. Porque nós somos únicos. Um dia eu estava conversando com um irmão da igreja, que eu pastoreava, e ele estava tentando justificar para mim o seu futuro adultério. Ele não tinha adulterado ainda, mas ele iria fazê-lo e estava tentando justificar para mim. E ele começou dizendo o seguinte: olha, o meu avô traiu a minha avó.
e nasceu meu pai e as suas irmãs. O meu pai traiu a minha mãe, e nasceu meus 3 irmãos por parte de pai. O meu irmão traiu a mulher dele, e ele tem 2 filhos fora do casamento. O meu outro irmão traiu a mulher dele, e agora ele está no 2º casamento. Eu falei, e você só vai trair a sua mulher se você quiser trair a sua mulher, porque você não é nenhum deles, e você não precisa andar no caminho deles. É óbvio que dentro da nossa família, nós aprendemos comportamentos, nós aprendemos coisas que muitas vezes levamos para a nossa vida. Mas o que você precisa guardar é que você não é o seu pai, é que você, mulher, não é a sua mãe, é que você, filha, não é a sua mãe, é que você, filho, não é o seu pai. O seu pai errou, o seu pai tinha os defeitos dele. Um dia eu estava pregando na igreja, falando aos pais, e eu me lembro que eu estava falando a parábola do filho pródigo, né, falando sobre as características de Deus como pai, e quando terminou, né, você é pastor novo, né, e você não faz essas contas, né, pastor Marcos? E você está ali falando, você imagina que todo mundo tem pai, que todo mundo tem um pai legal, um pai igual ao seu. E aí um irmão chegou para mim no final e falou assim, pastor, mas o meu pai não é assim. Meu pai é grosso. Meu pai é desprezível. Meu pai é violento. E ele criou eu e meu irmão desse jeito. Eu não vejo nada disso que você falou no meu pai. E muitas vezes é assim. Não vamos ver nada de bom naqueles que nos criaram, não vamos ver nada de bom nos nossos antecedentes, mas não importa, você não é a soma deles. Quando você olha para a genealogia de Jesus, você vai ver Manassés, truculento, idólatra, assassino, feiticeiro. Aí você vai ter o filho de Manassés, Manassés se arrepende nos últimos anos da sua vida, aí você vai ter o filho de Manassés, Amon. Amon conseguiu ser pior do que o seu pai, e não se arrependeu no final. Mas aí então vem o filho de Amon, Josias. Josias, depois de Davi, foi o melhor rei de Israel. Josias celebrou a Páscoa mais bonita que Israel já viu. Você vai encontrar isso lá em 2 Crônicas 35. Nunca houve, o texto de 2 Crônicas vai dizer, nunca houve, nem no tempo dos profetas, uma Páscoa tão bonita, tão festiva, como a que Josias celebrou. Josias reabre o templo do Senhor. Josias repara o templo do Senhor. Josias restabelece a adoração a Deus no seu reino. Filho de Manassés, filho de Amon. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 34, no verso 33, no final vai dizer assim, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Josias acompanhou seu avô, acompanhou seu pai. Aos 8 anos de idade, Josias sobe ao trono, tutelado pelo sacerdote. Mas Josias era totalmente diferente deles. Eu e você não somos a soma dos nossos ancestrais. Não somos uma construção do meio que vivemos, mas na verdade um fruto do nosso relacionamento com Deus. Guarde isso, o que determina quem nós somos é a intensidade, é a profundidade, é a qualidade do nosso relacionamento com Deus, e não de onde nós viemos. Não de onde nós viemos. Muitas vezes você veio de um lar completamente desestruturado, você veio de um lar em que Deus não era conhecido, você veio de um lar onde não havia muita coisa de bom, mas isso não pode determinar como será a sua casa. Isso não pode determinar como será a sua vida, porque a minha vida e a sua vida, elas encontram a nossa identidade em Deus.
na intensidade, na profundidade e na qualidade do nosso relacionamento com o nosso Criador. É isso que determina quem nós somos, e não de onde nós viemos. Mas, em último lugar, a lição que eu tiro aqui, a última lição, é que a nossa família, a minha família e a sua família é o palco perfeito para que a graça de Deus possa agir. Guarde isso. A minha família, a sua família é o palco perfeito para que a graça de Deus possa agir e para que a sua glória seja manifesta. Não importa a maneira como o nosso lar está, não importa de onde nós viemos, não importa aqueles que viveram antes de nós. Quando Deus está na nossa casa, é Ele quem faz o órfão viver em família. Salmo 68, verso 6. É Ele quem faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Salmo 113, verso 9. As piores histórias, os piores traumas podem ser vencidos, podem ser transformados, podem ser restaurados por Deus através de Cristo. Quando eu olho para a genealogia de Jesus, eu vejo José. E aí é interessante, né, que a gente vê os filhos de Jacó e todos os seus filhos. Dentre os filhos de Jacó, José. Também era filho de Jacó. E é interessante, né, porque a história de José, ela mostra exatamente isso para mim e para você. E em determinado momento estava tudo acabado. José vai para o Egito, a família dele começa a passar fome, a família dele começa a morrer de fome na terra de Canaã, mas José tinha sido vendido, o pai não sabia, o pai achava que estava morto. José tinha sido vendido, mas enquanto eles passam fome em Canaã, José ascende como governador do Egito. José prepara o povo do Egito, José prepara a fartura do Egito. Em determinado momento, então, Jacó vira para os seus filhos e fala, vocês têm que ir lá, eu ouvi dizer que no Egito tem comida. E quando eles chegam lá, quem é o governador do Egito? José. Quando Jacó morre, né, José manda levar todos eles para lá. Quando Jacó morre no Egito, aí os filhos de Jacó chegam para José, né, querendo dar um migué em José. Fala assim, José, quando Jacó, nosso pai, era vivo, conta aquela historinha, Jacó, nosso pai, era vivo, ele falou assim, José tem que cuidar dos irmãos, não pode se vingar dos irmãos, né, José? Então, assim, você tem que cumprir o que papai falou, José. Papai falou isso. Aí José vira para eles e diz, vocês não entenderam nada. Eu não vou fazer nada com vocês. Porque o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, para que fosse preservada muita gente com vida. Quem é que foi preservado? Toda a família de Jacó, inclusive Judá, que está na genealogia de Jesus. Não há trauma, não há dificuldade, não há transtorno, não há histórias ruins que não possam ser transformadas pela poderosa mão de Deus. É por isso que a minha família, a sua família, apesar de não ser perfeita, ela continua sendo o palco onde Deus mostra a sua graça e mostra o seu poder. Por isso que eu e você não podemos desistir de lutar pela nossa casa, não podemos desistir de lutar pela nossa família. Temos que olhar para ela, perceber as suas imperfeições, certo de que Deus não tem problema nenhum com as nossas imperfeições. Ele conhece, Ele sabe que somos pó. Mas temos que pedir continuamente, Senhor, age. Senhor, trabalha. Senhor, salva. Senhor, transforma. Senhor, restaura. Senhor, conserta. Porque a nossa família é o palco onde Deus mostra a sua graça e o seu poder. Certo disso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Colocar diante do Senhor a sua família. Fale com o Senhor nessa hora.
talvez a sua família não seja tão perfeita quanto a minha. Aliás, talvez ela não seja tão imperfeita quanto a minha. Mas é possível que haja imperfeições. Diga isso para o Senhor. Diga isso para o Senhor. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. É um Deus que olha para a imperfeição da nossa família, ó Deus, e não se assusta. Muitas vezes nós nos assustamos, mas o Senhor não se assusta. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor sabe de onde viemos, o Senhor sabe para onde nós vamos e o Senhor sabe onde estamos. O Senhor conhece perfeitamente cada um de nós. Por isso, Deus, nessa hora colocamos não apenas a nossa vida, mas a vida das nossas famílias diante do Senhor. Há coisas que estão fora do lugar, há pessoas que estão fora do lugar, há pessoas que estão enfermas, há gente que carece da salvação do Senhor, há gente que carece da cura do Senhor, do ânimo do Senhor, da força do Senhor. Por isso, Deus, olha para a nossa casa, olha para o nosso lar. Colocamos cada família aqui nessa noite diante do Senhor. O Senhor conhece cada lar, o Senhor conhece cada mesa, o Senhor conhece cada quarto, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe do que cada lar aqui nessa noite precisa que aconteça pelas mãos do Senhor. Por isso, Deus, de maneira especial, age poderosamente, mostra a Tua graça, mostra o Teu poder, mostra a ação poderosa do Senhor na história da nossa família. Tem misericórdia de cada um de nós, Deus, cada um de nós. Carecemos muito do Senhor. Nos ajuda a olhar para a nossa casa, ó Deus, com o amor com o qual o Senhor olha. Nos ajuda a entender que o outro é tão imperfeito quanto eu sou imperfeito. Que a mesma graça da qual eu careço, o outro também carece. Nos ajuda a sermos amáveis, ó Deus, a termos empatia, a sermos amorosos, afetuosos uns com os outros. Fica conosco, Deus. Fica com os nossos lares. É o que pedimos e agradecemos nessa hora. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos receber a bênção? Lugar nenhum de Vila Velha. É só aqui. Você está convidado a participar. Tá bom? Feche seus olhos. Vamos receber a bênção do Senhor. Santo Deus, amado Pai. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe à casa do Senhor. E agora, Deus, leva-nos em paz. Guardados, ó Deus, fortalecidos e amparados pelo Senhor. E que o amor do Senhor, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós, irmãos, seja visto em cada um de vós, sobre todos aqueles que professam o nome do Senhor, aguardam a sua volta desde agora e para todo e todo sempre. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe você. Se você puder, dá um abraço aí quem está do seu lado, fala assim, ó, Deus abençoe sua semana, vá em paz, boa semana.